né? Retornando ao assunto da apometria, eu acho que, pelo que eu estou vendo, porque em 2019, aqueles seres que não evoluídos, né, estão ainda muito baixos. Um estado inferior bastante baixo. Inclusive, esses seres, né, eles vão ser mandados para outro planeta, né? Exatamente. É isso? Então eu estou pensei comigo, estou achando que a apometria vai ser essencial daqui para frente. Não só ela, mas como todas as verdades, né, de Cristo, os ensinamentos dele, né? E assim como ele próprio disse, passará céu e terra, mas minhas palavras não passarão. E a gente vê que as palavras dele, elas se enquadram em todos esses ensinamentos, todos esses conhecimentos que são recentes ainda para a humanidade, né? E, inclusive, como você citou sobre a apometria, esses trabalhos apométricos, que tem ajudado muitas pessoas através de suas consciências, de suas vidas anteriores, né? E trazido muitas vezes à tona para que as pessoas entendam o porquê de muitos traumas que estão acontecendo no presente, né? E lembrando que, acima de tudo isso, nós temos que ter muito cuidado com a nossa mente, né? Porque muitas vezes não basta só a ação física, a ação corporal, mas como a gente falava no começo, a ação mental é fundamental também, né? Então nós temos que ter bom pensamento, boa palavra e boa ação sempre, né? O pensamento é tudo, né? É tudo. Tudo se inicia por ele. Porque pensamento, sentimentos, energias. Isso. Você pensou, energia, né? Você pensou, você sentiu. Então, o pensamento há de ser vigiado 24 horas por dia, se quiser evoluir. Exatamente. Temos que nos ater a isso. É que nós mais devemos ter cuidado com os nossos pensamentos, porque tudo deriva dele, né? Se você pensa em pegar um copo d'água, quando é acionado o seu organismo se resseca, você sente sede, antes da água, antes do copo, antes de você levantar para pegar, a primeira coisa que você faz é pensar. Então, por isso que tem que começar pelo pensamento. E vigiando o pensamento, aí você vai ter mais facilidade para dominar outras coisas mais materiais, né? Coisas mais físicas. Eu gostaria, né, de aproveitar o momento aqui para agradecer as pessoas que estão nos incentivando a levar conversa fora avante. A gente pensava que jogaríamos conversa fora, e realmente, no sentido certo da palavra, jogando fora, mas na verdade não estão sendo jogados fora, estão sendo aproveitados, né? Exatamente, e até esse título, Jogando Conversa Fora, muitas vezes chama a atenção de pessoas que, às vezes ela pensa assim, vamos ver o que é isso, jogando conversa fora. Fica curioso, né? Então desperta uma curiosidade, mas na verdade a gente está aqui dialogando, conversando e tentando passar esses conhecimentos e não estamos de tudo jogando fora. Sabemos que temos um grande público que nos assiste, que acessa esse site e esperamos que essas palavras, esses conhecimentos que humildemente dizendo adquirimos e queremos repartir com todos, com todo amor, com todo desejo de felicidade, de crescimento, de melhoramento de todos nós para todos que nos assistem, que nos prestigia, né? Com essa. Mas e a questão do Valdo Vieira lá, a questão do arco voltaico, o que você me diz a respeito? O que você achou do Eu achei muito bom o arco voltaico, porque são energias aplicadas. Sabemos que todos nós, o livro Segredo passa uma mensagem muito interessante que diz o seguinte: diz que cada ser humano tem energia suficiente para manter uma cidade grande. Agora você imagina quanto de energia nós não temos, né?
E agora imagina toda a energia de um ser humano sendo descarregada em cima de um irmão ou uma irmã que está doente, que está com um de seus chakras impedido de trabalhar, de receber energia por algum motivo, alguma coisa que lesou a essa parte. Então, quer dizer, o arco voltaico é como se você estivesse desentupindo os canais da pessoa que está com problema, né? Então, é uma coisa muito interessante, muito boa, e assim como se usa o passe nos centros espíritas, se usa o arco voltaico na concessionária da energia. E essa questão da energia, se usássemos nos centros espíritas, igual o Valdemira fala, né? As energias, a circulação, a circulação, você assimilar energia, você. Né? Isso seria ótimo, né? Com certeza. Então, por que não somar, né? Não somar isso. Só que nós sabemos também que tem muitas vezes essas dificuldades devido aos tipos de pessoas que muitas vezes nós recebemos que são os carentes, necessitados, e muitas vezes chega tão problemático, tão obsidiado, que ele precisa de um socorro imediato. É como se você visse uma pessoa afogando e você pensar assim, não vai dar tempo de eu ensiná-la a nadar, eu vou ter que tirá-la primeiro para depois, né? Então se usa o passe e até esse arco voltaico como essa causa primária, é um socorro imediato que se faz às pessoas para depois você trabalhar ela. O arco voltaico, a pessoa fica passiva, né? A pessoa, quem está aplicando, fica passiva, que vai agir, interagir vai ser a entidade, né? Pois é, mas é a mesma coisa do passe que acontece nos centros espíritas, são idênticos também. Muitas vezes o passista que está ali aplicando aquela energia está sendo usada somente uma parte dele, da nossa energia, porque tudo é como se você vai fazer um bolo, você não consegue fazer só com leite e farinha de trigo. Você precisa de ter outros ingredientes. E assim as entidades, elas manipulam os fluidos, usando o nosso fluido, os pelos, os fluidos universais, usando de toda a química para criar um remédio próprio para aquela pessoa que está necessitando, né? E de acordo com o mal que está ocorrendo na vida de cada um.